E aí, galerinha, estão preparados para mais um vídeo com a professora Francisca? Então solta a vinheta. Boa tarde, nono ano. Espero que vocês estejam bem, né? E hoje eu vou deixar uma mensagem aqui para nós, né? A gente refletir sobre o quão foi difícil esse ano, né? As dificuldades encontradas por todos nós, tanto nós professores como vocês alunos, os pais, enfim, as nossas mudanças de hábitos, né? Aquela questão do abraço, o quão ela era importante, do tocar, do pegar, da proximidade com o próximo, né? O quão a gente gostava dessa questão de estar sempre próximo, se abraçando, enfim, conversando, sorrindo. E aí, numa turbulência, tivemos que deixar todas essas partes gostosas de lado. Mas a gente só tem uma certeza de que com uma hora isso vai passar. E aí a gente vai voltar a ser como nós éramos, né? É isso que todos nós desejamos, é o que todos nós almejamos, né? Que isso passe o quanto antes, não é isso? E que seja feita a vontade de Deus, né? Espero que vocês estejam bem, né? Na casa de vocês, com os familiares de vocês. Então vamos conversar hoje um pouquinho sobre o Brasil, né? Também faz história no mundo do cinema. Sei que eu pincelei com vocês um pouco sobre o cinema, o contexto histórico, e também dei uma pincelada aqui, mas assim, eu achei que ficou muito assim, sucinta, resumida, né? E é importante a gente entender, ver também nossa história do cinema no Brasil, como aconteceu, o que aconteceu, por que é desvalorizado. Então é interessante nós conversarmos sobre isso. Vocês podem abrir o livro na página 98 para a gente poder ter essa interação aí, estarmos próximos. Inicia assim. O cinema brasileiro só começou, né, a se desenvolver por volta do século XX. Então, preste atenção que o cinema ele já existia, né, nos países, principalmente aonde? Hollywood. Eu vou fazer referência a Hollywood. É a terra do cinema. Né? E aí, o cinema ele só vem chegar no Brasil no século XX. Então, tardiamente. Enfim, vamos ver por que aconteceu, para poder a gente entender por que ele foi desenvolvido aí. Na década de 1930, as empresas cinematográficas que aqui estabeleciam, né, que aqui encontravam, né, investiram em esforços no gênero chanchada, de apelo popular, informal e cultural, né, que mescla música com humor. Então, foi o primeiro pontapé. Isso. Mas era mais voltado para o campo da música e do humor. Não tinha toda aquela produção, aquela preparação que o cinema exige. O primeiro filme brasileiro premiado internacionalmente foi O Pagador de Promessas, né, do diretor Anselmo Duarte, recebendo na década de 60 a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes. E ainda na década de 60 também, gente, com Glauber Rocha, o cinema nacional novamente adquiriu força e visibilidade internacional. Os filmes Deus e o Diabo na Terra do Sol, A Terra de Trance, ambos indicados em Cannes também, são até hoje emblemas do cinema brasileiro. Mas o que acontece? Com Glauber nós tivemos um cinema mais novo, uma nova metodologia de cinema, tendo uma grande visibilidade. Porém, vamos entender aí que entre 1970 e 1980, o cinema nacional ele passou por um período de grande turbulência aqui no Brasil. Qual foi a turbulência maior? O que aconteceu? Esse período, né, é que era a censura do regime militar. Atuava fortemente, impossibilitando a liberdade de expressão, né? E reduzindo a qualidade das produções.
Nós sabemos que nesse período de ditadura, né, houve grandes repressões e que a mídia, né, ou seja, tudo que era feito, programado, planejado, novelas, jornais, a questão das pessoas cantarem também, dança, tudo só era feito de acordo com o que o governo, né, desejasse. Então, por isso que se diz que ele passou por essa turbulência, porque não se poderia fazer algo de contra os governantes. Tinha uma linha a ser seguida. Se não fosse seguida, não seria exibida. Então, de fato, é um período muito marcante em nossa história, né? Que, assim, é um período que no qual o Brasil ele ficou totalmente assim parado das grandes tecnologias, né? E a gente tenta hoje, né, e vê que hoje mudou muito, mudou bastante, mas nós ainda temos o quê? Ainda fica a desejar o cinema no Brasil, pelo reconhecimento dos próprios brasileiros nos filmes que são feitos e elaborados aqui. Porque se tem uma cultura no Brasil de que os filmes melhores são os de Hollywood. Então, com isso, a questão da valorização ela fica mesmo para baixo, né? E que a gente deveria, né, ver que a cada dia percebe-se que a tecnologia, eles estão usando de grandes recursos tecnológicos para dar uma qualidade maior, tanto para a gente e também para os demais, porque vocês sabem que tem a venda, né? A venda dos filmes. Então, acontece dessa forma. Então, vamos lá. Apesar desse contexto de repressão, alguns cineastas, né, continuaram acreditando na possibilidade do cinema brasileiro. E poucos filmes se destacaram, né? Como é o caso de Dona Flor e seus dois maridos, 1976, né? Isso. E vejam que teve uma novela, né, com Dona Flor e seus dois maridos. E esse filme é de Bruno Barreto. A partir da década de 90, gente, a indústria cinematográfica deslanchou investimento em diferentes gêneros para tentar atender a demanda do público, né? Chamando a atenção do público. Surgiram alguns filmes considerados inesquecíveis, como Central do Brasil, de Walter Salles, o Alto da Compadecida, esse é o ícone, né? Todo mundo assiste, o pessoal ama, né? Isso? Cidade de Deus, né? Narrador de Javé e dentre outros filmes também brasileiros, né? Isso. Hoje, nós estamos vendo que o que está crescendo em termos de filme, e é importante nós estarmos conversando sobre isso, né? Que são o quê? São as séries, né? As séries, elas são como se fosse um filme prolongado. Isso, um filme prolongado, né? Isso. E aí, o que está ganhando hoje, a atenção, chamando a atenção das pessoas, é esse estilo de filme. As pessoas elas estão mais presas à questão das séries, que são os filmes bem prolongados, com alta tecnologia. E aqui no Brasil, hoje, nós estamos vendo que eles estão investindo pesado em relação a isso aí, né? Com altos investimentos em relação às séries, né? As séries brasileiras. E nós estamos vendo que elas estão ganhando destaque que outras emissoras fora do Brasil, né? Isso, estão o quê? Comprando o nosso produto. Estão comprando e estão ganhando também destaque. Algumas conseguiram até se destacar nos top 10, né? Que vocês acompanham, né? Uma delas estava até no áudio aí na Netflix, né? Isso, então. É uma grande produtora que agora nós estamos vendo outras produtoras, né? Uma produtora do Brasil aqui é a questão da Globoplay, né? Que está investindo pesado nessa parte de cinema, nesse estilo de cinema aí, que é o cinema em séries, né? Pegando as séries, né? Transformando num filme de uma longa-metragem, né? Com vários capítulos, né? Aliás, capítulos não, me perdoem, vou usar o termo de vocês, com várias temporadas. E isso está chamando muita atenção dos jovens.
Apesar de ser importante a gente também nunca perder a essência de ir a um cinema, né? Eu tenho certeza que isso nunca vai acabar, porque é muito gostoso estarmos dentro de um cinema assistindo filme, né? Seja ele como for, de qual gênero for, certo? Então, aqui a gente fica, né, dando essa pincelada aí no Brasil, né? Também tem a arte do cinema. E conhecendo um pouquinho desse contexto histórico. Gostaria que vocês fizessem, nós discutimos aqui, falamos um pouquinho, mas eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o cinema no Brasil, né? E também, se vocês puderem incluir as séries no Brasil, né? Por que essas séries estão ganhando destaque? Se não conseguir encontrar algo do tipo, mas eu quero que fale um pouquinho sobre as séries, qual é o objetivo das séries, né? Qual é o fundo? É importante a gente ver, né? Então, porque é algo novo. Então, a gente precisa também pesquisar, conhecer, adentrar dentro desse novo campo da arte, tá? Façam uma pesquisa e me enviem, tá? Ok? Tirem a foto. Não esqueçam disso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente!